Agora sim. Então, primeiro só trazendo algumas ferramentas para a gente entender esse programa. Eu comecei a falar ontem sobre a importância da gente ter uma prática que ajude a gente a selecionar os nossos hábitos, né? Porque quando a gente precisa ter um hábito que ajude a gente a selecionar os nossos hábitos, porque no final das contas são os nossos hábitos que fazem, né, a nossa vida, enfim. Então, nós estamos mais suscetíveis às dualidades e às distrações quando a gente passa por períodos de estresse, né, e por transições muito fortes. Por exemplo, esse momento que a gente está vivendo agora. Então, a gente fica mais suscetível às nossas dualidades internas e consegue perceber menos que a gente está vivendo, né, na verdade, um momento de transição. Por isso que é importante a gente se aprofundar no estudo dos ciclos da vida, porque os ciclos da vida são três, né? Nós temos o ciclo de inteligência, o ciclo de vitalidade e o ciclo de consciência. Esses três ciclos, na medida em que a gente vai, dependendo da quantidade dos anos, a gente acaba encontrando esses períodos, né? Então, esses três ciclos, a gente precisa perceber eles mais profundamente para a gente poder agir consigo mesmo de forma mais compassiva quando a gente está nessas transições, né? O ciclo de inteligência, por exemplo, ele é de 11 em 11 anos, então a cada 11 anos a gente passa por uma transição da nossa inteligência, da nossa maturidade com a nossa inteligência. O ciclo de vitalidade é de 18 em 18 anos, então a cada 18 anos a gente tem uma mudança na nossa vitalidade. E o ciclo de consciência é de 7 em 7 anos, né? Então a gente acaba tendo períodos em que essa transição fica mais intensa. Por exemplo, né, 7 mais 7 são 14, com mais 7, 21, com mais 7, 28. Dos 33 aos 35, a gente coincide alguns ciclos aí, por exemplo, né? O ciclo de inteligência, que são 3 ciclos. O terceiro ciclo de inteligência acontece com 33, né? Porque o ciclo de inteligência tem 11 anos. O ciclo de consciência, que tem 7 anos, vai acontecer com 35, né? 28 primeiro, depois 35. E um ciclo de vitalidade vai acontecer com 36, né? Então é um momento que tem muita transição. Nesses momentos é importante a gente, não existe só esses, né? Todos esses encontros de momentos. Tem momentos que são mais críticos, que os três ciclos se encontram na nossa vida. São momentos em que a gente pode contrair a nossa consciência ou a gente pode expandir a nossa consciência, né? Então, por isso que é importante a gente desenvolver hábitos que ajudem a gente a seguir na trilha, né? No trilho do nosso destino. É importante a gente entender que a gente gasta a mesma energia para viver uma vida saudável do que a gente gasta para viver uma vida não saudável, né? Às vezes a gente fala assim, mas não sei, tal coisa, sei lá. Como professora de yoga, eu já escutei muito. Não, porque eu não sei, não quero investir numa aula de yoga, é muito caro. Mas a pessoa não investe numa aula de yoga, investe, não sei, em outro hábito que não é tão interessante para ela, assim. Então, a gente gasta a mesma energia, né, tendo uma vida saudável com não tendo uma vida saudável. A mesma energia que a gente gasta para ter uma coluna assim, a gente gasta para ter uma coluna assim. Só que a gente acha que é mais confortável, né, ter uma coluna assim. Só que não, vai te causar muito mais problemas, na verdade. Por exemplo, né?
Então, a diferença é como que essa energia vai ser usada e quais são os resultados, né, dessa energia. Quais serão os resultados? Os hábitos são a nossa chave. Quando a gente cria um hábito, o hábito nos cria. Quais são os hábitos que a gente precisa investir a nossa energia? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Quais são os hábitos que valem a pena a gente investir a nossa energia? A gente quer ser bom e excelente, né? Todo mundo quer ser bom e excelente, mas ninguém quer desenvolver esse calibre para isso. Então, eu vou citar só alguns hábitos aqui para a gente ter um pouco mais de consciência sobre os hábitos. E eu vou compartilhar com vocês nos próximos dias. O hábito de... Eu até mandei para vocês ontem esse. O hábito de ter uma gestão do tempo, né? Porque a vida é finita. Então, é importante a gente saber gerir o nosso tempo, para a gente poder botar um foco no que a gente precisa. O hábito de observar a mente, porque se a gente não observa a nossa mente, a gente gasta muita energia com os pensamentos que não são interessantes para a gente, né? Então a gente precisa ter o hábito de pensar conscientemente. O hábito de ser firme, o hábito da escuta profunda, o hábito de medir uma resposta para uma situação adversa, né? Para que a gente consiga refletir a nossa consciência. Então, é um hábito também difícil de desenvolver, mas importante. Quando a gente recebe uma situação adversa, saber primeiro medir a resposta que a gente vai dar para aquela situação, para a gente poder refletir a nossa própria consciência. O hábito de deixar ir, né? Porque quando a gente deixa ir, a gente limpa e pratica o desapego. O hábito de se mover graciosamente, de usar uma postura efetiva, de caminhar conscientemente, de usar o pranayama e o mantra para aumentar a vitalidade. O hábito de relaxar profunda e completamente, a gente vai treinar esse hábito hoje, imediatamente e frequentemente. O hábito de ser consciente da nossa respiração. O hábito de se vestir com roupas que projetam graça e promovam saúde e elevação da consciência. O hábito de viver com uma atitude de gratidão. O hábito de limpar a mente para usar a intuição e decidir as coisas em 9 segundos. Na Yogi Bhajan ele falava isso, que quando você limpa a sua mente, você é capaz de decidir em 9 segundos, pela sua intuição. O hábito de morrer para os apegos e viver profundamente. Então, esses são alguns hábitos, né, que são importantes a gente desenvolver. Agora uma pergunta, fecha os olhos para você receber essa pergunta. Você consegue identificar um apego nesse plano físico que vai te desafiar em viver leve e romper o limite da Terra? Então, esses são os hábitos que a gente pode ter consciência, né? Os que estão colocando a nossa energia apegada a esse nível de existência. Então é importante a gente mapear o território da vida, né? Porque esses ciclos que eu falei, que são os ciclos básicos da mudança e oportunidades, são os 3 ciclos do sucesso, né? O ciclo de consciência, que dura 7 anos, ele é como a gente interpreta as nossas coisas, como a gente interpreta a vida, né? Ele é o senso de ser. É o ciclo de consciência que dá pra gente o senso de ser. E a cada 7 anos esse senso de ser se modifica.
O ciclo de inteligência, que dura um período de 11 anos, ele é uma forma da gente agir com as ideias para preencher um propósito. Então, no ciclo de inteligência, a gente muda também a cada 11 anos quais são as ideias que a gente tem para preencher um propósito de vida, né? O ciclo de vitalidade, que é de 18 anos, enquanto o ciclo de consciência e de inteligência tem um gráfico positivo, o ciclo de vitalidade tem um gráfico negativo, né? Porque você nasce com essa vitalidade aqui e você vai perdendo a vitalidade. O ciclo de consciência e de inteligência, ele ajuda você a empurrar esse ciclo de vitalidade para que o gráfico, né? Agora, na epidemia, todo mundo tá mais familiarizado com os gráficos, né? Então, digamos que o gráfico do ciclo de inteligência e o de consciência, ele tem que ir mais íngreme, né, para apoiar o ciclo de vitalidade para ele ir mais devagar, né? É como se o ciclo de vitalidade fosse o Covid e o ciclo de inteligência e de consciência fosse o isolamento, entendeu? É isso, a consciência e a inteligência vai isolar o avanço da decaída, né, da vitalidade. Então, o ciclo de vitalidade está relacionado à qualidade dessa energia que a gente tem disponível para organizar as atividades e manter as nossas relações, né? O ciclo de vitalidade está no universo de manas, que é a matéria, né, da mente, e é a relação que a nossa alma tem com o nosso corpo prânico. Então, o ciclo de vitalidade, ele lembra a gente que a gente precisa cuidar das nossas reservas de prana. Aí o Hana tá caindo. A gente gasta o nosso prana de forma inteligente, a gente rejuvenesce e reconstrói permanentemente, né, ao longo do tempo. A gente tem hábitos. Quais são os hábitos que são a chave para esse ciclo de 18 anos, né? Quais são? Quais vocês acham que mantém a vitalidade? Alimentação, pranayamas, esses são os principais, né? E o ciclo de 7 anos, que é o ciclo de consciências, ele está na esfera de Budi, que é dentro da trilogia, né, dos aspectos da mente, Manas, Budi, Manas e Budi, na verdade, e Arranca. Então, Budi, que é a consciência, ela é o fundamento da nossa identidade. Cada ciclo de consciência, a cada 7 anos, a gente expande a nossa consciência e a gente chama essa conexão, e a gente se chama para uma conexão mais profunda, né? Para um crescimento que permite com que o infinito se mova a cada momento. Está relacionado com o movimento de Urano no nosso mapa, né? O cosmos, ele se move para que nós possamos nos rever. O cosmos se move e a gente pode se rever a cada 7 anos. A cada 7 anos, a gente também destrói identidades falsas, que são criadas pelo ego. Então, as identidades criadas pelo ego, elas vão ruindo a cada 7 anos. A cada 7 anos, a gente desenvolve também o aspecto de Budi dessa mente impessoal. Então, as nossas máscaras sociais, a gente a cada 7 anos tem a oportunidade de fazer essa revisão. O ciclo de inteligência dura 11 anos, né? Está relacionado com a Arranca, que é a capacidade de inteligência aplicada. Então, é importante a gente entender que o ciclo de inteligência não é tipo assim, ser PhD em alguma coisa, ser muito apto, né? Muito com alguma tecnologia, não tem nada a ver com isso. É a inteligência aplicada à vida. A inteligência aplicada é uma habilidade, né? Para que você consiga manifestar os pensamentos que a gente se identifica e criar uma intenção clara.
né? Agir com o que a gente sabe permite com que a gente avalie os resultados das nossas escolhas. Para desenvolver a inteligência, o mais importante é o desapego. O apego, ele atrapalha a nossa capacidade de aprendizado e também de adaptação, né, com ambientes e ideias. Às vezes a gente está muito apegado com alguma realidade que a gente não consegue deixar aquela realidade ir para aprender com aquele momento. Então a gente fica aquela coisa, sabe, batendo o chifre na parede, né? E isso atrapalha o nosso desenvolvimento. Então hoje a gente vai aprender sobre a arte de morrer em vida, né? A arte de morrer em vida é incluir a morte como parte da vida, para que os nossos medos eles possam se expor na luz da consciência. A gente vai observar quais são os padrões emocionais que nos fixam e que nos impedem de ter um fluxo dos ciclos da vida. Então, no Kundalini Yoga, quais são os tipos de morte, né? Quais são os processos que a gente passa quando a gente morre? Qual é a jornada que a nossa alma faz quando deixa o corpo físico? E como a gente pode ensaiar para morrer e ganhar maestria para viver dentro desses ciclos da vida, com elegância, com graça, com vitalidade para toda a nossa vida. Vocês assistiram aquela palestra sobre a morte? Existem até 3 tipos de morte, né? Existe a morte kármica, que a maior parte de nós vai ter, né, inevitavelmente. A morte libertadora, que é a nossa intenção, que é quando você morre e não precisa voltar para cá, porque você já cumpriu, né, todos os objetivos, todas as lições. E as mortes acidentais. Então, antes da gente morrer, a gente encontra 5 vezes a morte. Antes da morte nos alcançar, a gente ensaia para morrer, né? Mas a morte só vai acontecer quando ela está ajustada dentro do tempo e do espaço, assim como o nascimento. A gente não tem controle sobre isso, né? A gente tem uma forma da gente se proteger um pouco, que é cantar o Mangalacharya Mantra, aquele Adgriname, Adgriname, né? 3 vezes antes de dirigir, para evitar os mortes acidentais. Então, a morte kármica, ela acontece se a gente não terminou uma lição e a gente precisa ficar voltando. A gente pode completar os nossos karmas na hora da morte. Essa é uma opção. O nosso caminho é uma projeção da nossa consciência e a nossa relação é experimentada com o infinito interno. A morte liberada é quando a alma terminou o seu trabalho e ela pode ficar lá no infinito para sempre. Ela não precisa voltar para o corpo físico. É o estado de nirvana, que a gente experimenta um pouco a cada meditação. Algumas almas que já completaram o karma, elas escolhem voltar para beneficiar os outros seres, né? E amplificar o serviço, né? A morte liberada significa Jiva Mukti, né? Que é a gente pode ter, na verdade, essa experiência durante a vida, que é o Jiva Mukti, que é a vida liberada, né? Então, a gente entrar no estado de liberação em vida. Para isso, a gente precisa desenvolver a nossa atitude de compaixão, de amor e de empatia. E a morte acidental, que é uma exceção na lei do destino. Nesse caso, a alma não tem um tempo para se preparar para partir, e aí ela vai ser transferida de um corpo ao outro imediatamente. A gente pode entender a morte como uma porta, né? Ou seja, a gente pode entender a morte como uma porta, significa que não é o fim da existência,
Então, a gente morre, mas a existência continua. Ou a gente pode entender a morte como uma parede, né? Que é uma desorganização da nossa matéria e o fim da possibilidade de vida. Se nós somos apenas seres físicos, a morte vai ser uma parede e não uma porta. No momento da nossa morte, preste muita atenção nessa parte que tem a ver com a nossa parte da nossa aula. No momento da nossa morte, os nossos 5 tátivas, que são os elementos da natureza, né? Água, fogo, ar, éter. Água, fogo, ar, éter e terra se dissolvem, né? Eles vão se dissolvendo um no outro. Primeiro, a terra perde o sentido de solidez. Então, começa a acontecer perde o sentido de limites e de solidez, né? A pessoa começa a se sentir fora do corpo na hora de morrer. Depois a água, a gente começa a ter, quando a pessoa está morrendo, ela perde o sentido de solidez e ela começa a desenvolver um sentimento de fluidez. Ela perde esse sentimento que a gente tem de estar dentro do corpo, na hora que a gente está morrendo, isso começa a porque a água começa a se dissolver na terra. Então a gente vai perdendo esse sentimento de solidez, a gente começa a ter um sentimento de fluidez, né? A água começa a se derreter e se dissolve no elemento fogo. O fogo significa que a nossa pressão sanguínea começa a cair, a pessoa começa a ficar roxinha. Não sei se vocês já viram alguém morrendo, mas o corpo começa a ficar bem roxinho, né? Porque a pressão vai caindo e aí é como se o fogo tivesse se dissolvendo também. Depois acontece o ar, né? O fogo se dissolve no ar e aí as sensações começam a desaparecer. Quando o fogo se dissolve no ar, a temperatura do corpo cai, a pessoa fica gelada, né? E aí a expiração começa a ser mais larga do que a inspiração. Não sei se você já viu alguém morrendo, mas a respiração da pessoa começa a mudar, né? Assim, se a pessoa morre, tipo, enfim, se essa pessoa tá morrendo dessa forma que não acidental, né? Se ela morre, tipo, um processo de morte, né? O processo da morte, a respiração dela começa a mudar, ela fica às vezes alguns dias, às vezes é um pouco mais rápido, né? Mas muitas vezes quando a pessoa já morre mais velhinha, demora uns dias para morrer, né? E aí o médico até diz assim, ó, a pessoa tá morrendo, que a respiração dela começa a mudar. Aí a respiração começa a ficar mais ofegante, ela começa a acontecer mais aqui, ó. A pessoa começa a respirar assim, né? A expiração começa a ser mais larga do que a inspiração, porque o prana está saindo do corpo, né? Quando a expansão quando a expansão, alguma coisa que eu não entendi minha letra, consciência, começa a acontecer uma expansão da consciência. Então, ela começa a se dissolver no éter, que é o último elemento. Quando se dissolve no éter, acontece a dissolução da forma, né? Já viram aquela história de que a pessoa perde 21 gramas quando ela morre? Porque fica só a carcassinha lá, né? O corpo físico, né? E aí, nesse momento, pode ser um momento assustador se a gente não resistir, se a gente criar uma resistência a essas sensações, né? Se a gente resiste às sensações de expansão, de derreter e de desapego, pode ser um momento muito assustador. Então, por isso que a gente tem que se preparar conscientemente para a morte. Se preparar conscientemente para a morte significa que é permitir que a nossa alma ela possa deixar o corpo, né, pelo 10º portal, que é o topo da cabeça. Que é, se a alma deixa o corpo pelo 10º portal, é mais possível que ela vá para os éteres superiores. Nos 3 primeiros segundos,
quando a gente começa a morrer, a gente revê a vida. Não tem aquela história do filmezinho? Então, segundo a tradição yogica, isso é verdade. A gente revê toda a nossa vida. Então, nesse momento, é muito importante a gente conseguir meditar no infinito. Por isso que é importante a gente treinar a meditação. Porque quando a gente começa a rever toda a nossa vida, a gente tende a julgar a nossa vida. E se a gente julga, se a gente entra nessa cilada de julgar a nossa vida, a gente já era. A gente já entrou no ciclo kármico. Então, nesse momento que a gente está morrendo, é importante a gente olhar com compaixão para a nossa história. E para isso a gente precisa treinar e desenvolver essa habilidade de meditar no infinito, que é o que a gente vai fazer hoje. Nos 3 segundos finais, o corpo prânico ele abandona o corpo físico. Então, naquele momento que a pessoa morre, ela tá respirando assim, né? Aí, ela dá uma última respirada e o corpo prânico vai embora. O corpo prânico abandona o corpo físico. Fica só o corpo físico lá, aquela cápsula que a gente teve durante essa vida toda, que a gente tem. O corpo prânico vai embora. E aí, nesse momento, a gente vai ser confrontado com 3 perguntas. Essas são as 3 perguntas que a gente vai ser confrontado. Vocês estão prestando atenção? A primeira pergunta é: nessa encarnação, por que você veio para essa vida? Com esse corpo. Esse corpo que você tem, por que você veio com ele nessa encarnação? A segunda pergunta é: o que você fez aqui? Você vê tudo o que você fez e todas as reações que você teve durante a sua vida. A terceira pergunta é: você cumpriu com o seu propósito e o seu destino nessa vida? Porque toda alma tem um propósito. Então a gente vai ser confrontado na hora da morte. Aquela ideia do juízo final não é Deus que vai estar te julgando, é você mesmo que vai estar julgando de acordo com o seu propósito. Se o seu propósito e o seu destino foram realizados. A mente vai fazer esse julgamento da nossa história. Só que aí ela pode ser uma vilã. Porque nesse momento a gente precisa se conectar com o infinito para deixar a mente ser possuída pelo infinito. Se a mente é possuída pelo seu ego ainda, nesse momento da morte, enfim, a gente se perde nisso. A gente precisa ter os Pransutras, que são os mantras. Eu posso falar sobre eles amanhã, porque já tá muito longa essa aula. Né? Que são os mantras que ajudam a sintonizar a nossa mente no infinito. Se à luz da nossa consciência a gente percebe que existe mais coisa para fazer, a gente vai se direcionar para uma próxima encarnação. Se a gente desenvolve a nossa consciência do perdão, de uma ausência de culpa, né? Na hora da morte, a gente pode se libertar. É muito importante treinar essa autocompaixão. A mente que faz essas 3 perguntas, não, a gente se confronta com elas. São perguntas que a gente se confronta na hora que a gente está morrendo. Por isso que se vocês forem acompanhar alguém morrendo, é muito importante falar para essa pessoa, perdoar ela. Se você tem alguma coisa com ela, falar assim para fulano, eu te perdoo por tudo isso, que não sei o que, te perdoo. Porque ela vai estar confrontando com aquilo, ela vai estar se confrontando com aquilo, então ela precisa... E também para a pessoa que está acompanhando é importante, né? Porque, enfim, é a última oportunidade que você tem de fazer isso, né? Então, a gente precisa desenvolver a nossa consciência para o perdão e para uma ausência de culpa, porque na hora da morte a gente ainda tem uma última chance de se libertar. Se a nossa mente neutra, ela avaliar a si mesma de forma neutra. Nessa última respiração, a gente deve respirar por ambas as narinas igualmente. Eu achei isso muito engraçado. Né? Então, é por isso que a gente tem que treinar também o Nadi Shodhana, que é essa respiração.
né? Então vamos parar aqui porque tem muita coisa ainda para falar sobre isso. E a gente vai agora fazer a outra parte da aula. Ok? Nessa aula vai ser um pouco diferente. A gente não vai ter tipo um relaxamento. A aula vai ser o relaxamento. Vamos trazer as mãos ao centro do peito, esfrega bem. Inspira profundamente. Expira. Inspira para entoar. Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Gurudev Namo. Adgure Namo, Jugadgure Namo, Satgure Namo, Sri Gurudeve Namo. Adgure Namo, Jugadgure Namo, Satgure Namo, Sri Gurudeve Namo. Adgure Namo, Jugadgure Namo, Satgure Namo, Sri Gurudeve Namo. Inspira. Aplica no lavanda, projeta essa energia lá para o topo da sua cabeça. Respira, relaxa as mãos. Vou só aquecer um pouquinho a coluna antes da meditação. Segura aqui e começa a movimentar a sua coluna, inspirando na frente, expirando atrás. E continua flexionando bem. Inspira e expira. Inspira no centro. Expira, coloca as mãos aqui. Vamos flexionar a coluna de um lado para o outro. Inspirando na esquerda, expirando na direita. Inspira no centro. Expira, relaxa as mãos e começa a soltar o pescoço. Inspirando lá atrás, expirando na frente.
Gira para o outro lado, pescoço. Ok, inspira e expira. A gente vai fazer essa meditação para cruzar a hora da morte. A gente vai experimentar morrer agora. Então, a gente vai trazer a mão direita na frente da mão esquerda, assim. Tá vendo? Cruzando os dedos. Os dedos da mão direita vão ficar acolhidos aqui na mão esquerda. Mantenha o mudra assim na frente do rosto, bem na frente dos olhos, na frente do seu rosto. Umas 6 polegadas na frente do rosto. E olha firmemente na sua mão. Olha para a palma da sua mão e começa a respirar longo e bem profundamente. Permita que a sua respiração se torne cada vez mais profunda, mais profunda. Comece olhando para suas mãos e relacione-se com a sua respiração. Respira cada vez mais profundo, os olhos fixos nas mãos. Sente a sua respiração cada vez mais profunda. Pode girar os olhos agora para o seu terceiro olho, para o ponto entre as sobrancelhas. E sinta a respiração. Respira pela parte baixa das costelas. Sente essas costelas móveis trabalharem quando você respira, ou seja, os seus pulmões vão se expandindo, movendo as costelas. Respira. Esse é o sinal que se chama cruzando a hora. Quando você chega no momento, a sua respiração se torna sistematicamente mais forte. É uma respiração sólida. Você começa a respirar através das costelas baixas. Isso significa que os seus pulmões começam a se inflar. Então, é uma respiração assim. Isso, respira fortemente.
Mantenha o mudra e agora comece a respirar bem profundo. Respira pela boca. A respiração vai se tornar mais dura. Faça um esforço. Feche os olhos completamente. Se concentre em deixar a sua alma sair pelo topo da cabeça, pelo topo do crânio. E respira bem profundo, bem duramente. Pratique essa respiração agora, para você saber fazê-la. Respira pela boca. Permita que a alma saia pelo topo da sua cabeça. Feche os olhos completamente. Mantenha o mudra na frente do rosto. Começa a deitar sobre as costas e coloca esse mesmo mudra no coração. Relaxa a sua respiração e lentamente deite-se sobre as costas. Mantenha as mãos no centro cardíaco. E conscientemente comece a morrer. Comece a derreter.
e comece a morrer. Feche os olhos e vá morrendo. Um homem morto não tem nenhuma escolha. Que piso ele vai ter? Isso significa morrer em consciência. Prepare-se para a morte. Vá profundo e toque o centro da Terra. Perca a consciência. Perca o controle do seu corpo físico. Perca conscientemente o controle do seu corpo físico. Derreta na morte, como se você estivesse sendo carregado por um elevador. Abandone o controle mental e abandone o controle consciente da sua existência física. Vá profundo no seu coração e permita que vá. Deixe ir. Deixe ir. Deixe o pensamento ir. Você está voltando para casa. Os pensamentos são uma qualidade da Terra. Se relacione com o não pensamento. Pense apenas que você está sendo carregado em um elevador cilíndrico e
carregado por uma área vasta de uma luz brilhante. A luz é mais brilhante e mais profunda e mais profunda. Visualize um lugar profundo, onde você não vê nada além de uma luz brilhante, importante. Agora visualize dois lados. Um lugar quentinho e aconchegante. E um lugar bem gelado. E comece a caminhar em direção a esse lugar gelado, esse caminho gelado, desconfortável. Esse caminho te leva através de umas rochas, uma atmosfera nevoada, uma luz difusa. Esse caminho nevoado com essa luz difusa é o caminho do paraíso. Mova-se em direção a ele. Atravesse esse lugar invernoso, difuso, gelado. Atravesse esse caminho e continue. Não pare. Sinta nenhuma sensação física, nenhum contato. Mova-se como um corpo transparente. Mova-se como um corpo penetrante. Caminhe pelo vale dessa luz difusa. Deixe para trás todo o conforto dos sentidos. Deixe para trás o conforto dos sentidos. Deixe ir. Deixe essa opaquez ir.
Vem se preparando para sentar. Senta em postura fácil e medita na música. Ordena seus sentidos e vem ressurgindo. Vem voltando à sua forma física. Seja presente agora, ativo, válido, volte cantando, sente-se em postura fácil e emerja no mantra. Estão ouvindo o mantra? Estão ouvindo o mantra? Então senta e medita no mantra.
Penetre no som do gongo. Escute esse som com o poder de uma oração. Eleve-se. Deixe o gongo penetrar na sua força. E continua cantando o mantra. Satenam, Satenam, Aheguru, Aheguru, 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 Satenam, Satenam, Aheguru, Aheguru.
Nam Satanam Vaheguru, Vaheguru. Inspira profundo. Sustenta o ar dentro. Sustenta. Expira. Mais uma vez, inspira. Mantém o ar dentro. Expira. Mais uma vez, inspira. Mantém o ar dentro. Expira. Mais uma vez, inspira. Mantém o ar. Expira. Inspira profundo e sustenta. Expira. Mais uma vez, inspira. Mantém o ar dentro. Expira e relaxa. Releve-se. Esteja presente. Ressurja. Volte à sua forma física.
seu caminho e o seu caminho. E o amor te rodeie e o eterno som te ilumine. E o amor te rodeie e luz pura interior guie o seu caminho e o seu caminho. Satnam, Satnam, Satnam. Waheguru de Satnam. Tudo bom, pessoal? Alguém quer falar? Como foi a aula? Deu pra morrer? Oi. Aula muito boa, muito boa. Pode falar, Flor. Johanna. Pode falar. Ah, sim. Não, eu achei muito emocionante. Até chorei um pouco. Achei bonito. Muito bom, Bambi. Que bom, né? É bom fazer umas aulas mais paradinhas um pouco, às vezes. Não é muito meu estilo, mas... Oi. Eu não entendi uma parte da meditação que era a gente entrava no elevador, passava pelos espaços gelados, chegava no caminho e ali ficava caminhando e depois disso tinha o paraíso. Não sabia se era pra gente chegar no paraíso, se era pra gente continuar caminhando. Era para fazer o seu caminho em direção à morte, né? Era mais o processo da morte, porque na verdade, se a gente se liberar na hora de morrer, a gente vai para os éteres superiores, né? Então a gente não volta para cá. Então a gente já fica por lá mesmo. Tá? O Yogi Bhajan ele falava isso, que na hora de morrer a gente se depara com duas cenas, né? Uma cena que é você encontra todos os seus familiares, amigos, as pessoas que você ama durante essa vida. E aí as pessoas estão todas num lugar bem quentinho, aconchegante, comendo um bolo de chocolate. A parte do bolo de chocolate é eu que adicionei, tá? Chocolate quente e tal. Mas... E o outro lado você vê um caminho bem frio, bem desagradável, cheio de pedras e abismos e coisas difíceis, enfim. E aí você tem que ser capaz de abandonar todo esse conforto, tudo que você ama, tudo que você gosta, tudo que te causa esse acolhimento, para você poder, para sua alma poder fazer o caminho que ela precisa fazer, né? Que o mais difícil mesmo é se desfazer dos nossos apegos, né, na hora de morrer. Eu lembro que quando eu estava acompanhando meu pai morrendo, ele sempre, quando ele teve vários momentos assim, e uma das vezes que ele foi internado assim, ele ficava falando assim:
só uma cachaçinha, um açaí. Ele só falava de comida quando ele tava delirando. Aí eu perguntei uma vez para um padre, né, que ele já quase morreu várias vezes, né? E teve uma dessas vezes que a gente chamou um padre para dar a extrema unção e eu perguntei pro padre, né, como é, que ele, às vezes que ele já acompanhou, como é que era, assim, o que que as pessoas falam e tal, né, com curiosidade. E ele falou que é muito comum que as pessoas, nesse momento que elas estão morrendo, elas falem sempre assim, tipo, dos bens, sabe, das propriedades, do apartamento, das coisas, e que é o que ela não vai levar, né? E aí ela fica preocupada, tentando resolver essas coisas aqui, né, antes de morrer. E, e é um pouco isso, né? Essa capacidade da gente entregar mesmo, sabe? Deixar o que tem aqui, porque isso não vai servir, isso não serve para a eternidade, nada, nem as nossas pessoas amadas, nem as coisas físicas, nada que a gente tenha pego aqui vai servir para nossa alma, né? Serve enquanto a gente está aqui. Então é esse o processo, né, de morrer que a gente fez hoje, esse treinamento, de ser capaz de fazer essa escolha, né? É isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Não, bem. Oi? Só com relação à música, a hora que foi para deitar, acho que ficou um pouco alto, assim. Eu tava bem. E aí, de repente, deu um tan, sabe? O Satanã, o Arreguru? É, o arreguro, assim. Mas ela ficou alta o tempo todo? Não, depois você deu uma baixadinha, mas a transição na hora de deitar, eu tava já lá, assim, eu acho que eu voltei na hora que deu. Eu ainda tô aprendendo a mexer nisso, porque eu não escuto a música, só vocês escutam, entendeu? Tipo, eu não saio aqui no computador, eu não tenho consciência da altura. Aí eu tenho, e aí no caso eu coloquei a música em outro player, não foi no Spotify. Aí vocês vão ter que precisar ter um pouco de paciência com isso, porque às vezes eu não vou ter nem conseguir saber como, sabe? Eu acho que tá melhorando, né, gente? Tá melhorando? Tá. Então tá, então vamos. Mas continue me dando esse feedback, porque é difícil dar aula online, não é tão simples assim. Outra coisa é que eu acho que eu cheguei assim rápido no, no estágio e aí me deu vontade de deitar logo e eu fiquei esperando assim. Será que eu já poderia ter deitado antes? Quando? Né, estava sentado, né? E aí com a respiração, isso. E aí eu já tive uns espasmos assim, já poderia deitar ali agora. Foi rápido assim. Ah, olha, tipo, poder pode, assim. O tempo que a gente tem de indicação das respirações é porque é nesse tempo que a gente chega. É o tempo que a gente precisa, assim. Às vezes o processo, mesmo que já tenha aquela vontade, precisa de um pouco mais para aprofundar, sabe? Mas, assim, se você sentir vontade durante as práticas, se você, né, pode, assim, também. Não tem problema, assim. Tá bom. Essa prática, ela é bem forte, a respiração, né? Ela mexe muito com a consciência. Sim. Então é isso, pessoal. Amanhã não vai ter aula. Eu vou estar nesse processo da meditação. Vai ser 2 dias de meditação, o dia inteiro. Então eu encontro vocês na segunda, tá? Tudo bem? Tudo Façam bem. alguma aula que vocês não fizeram dos outros ciclos, tá bom? Beijo, pessoal. Até segunda. Satnam.